Bom dia a todos. Obrigado por nos prestigiarem aqui com a presença de vocês. A gente vai esperar alguns minutinhos até que todos os participantes se conectem e iniciaremos o webinar em alguns minutos. Adianto para aqueles que já se conectaram que a sessão de perguntas e respostas está disponível através da caixinha aí de Q&A, né? Q&A. Todos aqueles que quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade para fazer as perguntas que precisarem. A gente vai responder todas possíveis aqui no webinar. E assim que a gente terminar, se tiver alguma pergunta em aberto, a gente depois manda um Q&A por escrito e até coloca um sumário no site para quem quiser. Para aqueles que se juntaram agora, obrigado pela presença. A gente já está aqui às 11h03, a gente vai começar o nosso webinar. Bem-vindos ao webinar do PICE, referente ao primeiro trimestre de 2022. Eu sou Bruno Fregonese, responsável pela área de relações com investidores aqui de infraestrutura, né, da vertical de infraestrutura do Pátria. Aqui conosco a gente tem o time sênior do PICE, então a gente tem o Marcelo Souza, que é sócio, responsável pela prática de energia. A gente tem aqui o Leonardo Gadelha, também vice-presidente, participante aqui, responsável pelo PICE também. A gente tem aqui o nosso sócio responsável pela área de produtos e de forma global e também especialmente aqui dedicado aos clientes Brasil, que é o José Teixeira, que também está aqui, vai começar o webinar conosco. E a gente também tem o Luiz Fernando Lopes, sócio, economista-chefe do Pátria, junto com o Nazir, que também é VP e participa aqui da equipe econômica do Pátria. E estamos prontos aqui para começar, passando rapidamente pela agenda. Você pode projetar para nós a agenda. Então, nós vamos fazer uma breve atualização sobre o Pátria, para quem são para os novos investidores e também para os investidores que já nos conhecem, um breve update, que vai ser liderado pelo José Teixeira. Depois, na sequência, uma sessão também sobre o cenário macroeconômico, especialmente voltada aqui para os aspectos que importam bastante aqui para o PICE, né, que é o nosso fundo, e depois o update do PICE que a gente tem regularmente. A apresentação ela está aqui disponível, também disponível no nosso site, e como eu disse no começo, para quem entrou agora, o Q&A, né, tem uma caixinha de Q&A, está disponível para perguntas, a gente vai responder o máximo que a gente puder hoje, e também, né, durante o webinar, e depois a gente vai abrir, né, óbvio, a gente está disponível por e-mail, e também vai abrir um arquivo específico com todo o Q&A lá no nosso site. Passo a palavra agora para o José Teixeira. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os participantes. Prazer estar com vocês novamente e para basicamente aqui, de uma forma rápida, atualizá-los sobre o Pátria. Para quem não conhece o Pátria, é um breve relato, uma breve história, mas também uma atualização de o que está acontecendo aqui no Pátria, que pode ser de interesse de vocês para a construção dos seus portfólios de investimentos, particularmente se vocês têm interesse em altos retornos, né, no famoso alfa, que é aquilo no que o Pátria se especializa, né? O Pátria é um gestor de investimentos alternativos, né? O que historicamente queria dizer investimentos que não eram negociados em bolsa, né? Mas que hoje em dia simplesmente quer dizer isso: investimentos diferenciados que são capazes de gerar muito alfa, né? E o Pátria é um líder nesse segmento na América Latina, talvez comparativamente falando, até dentro de mercados emergentes como um todo, e certamente aqui no Brasil. Nosso programa de investimentos alternativos data de 1994. Os sócios se juntaram lá em 1988 para um banco de investimento, mas desde 1994 investimos em alternativos, começando por private equity, depois, mais tarde, infraestrutura, real estate, crédito, etc. Hoje nós somos a maior plataforma de gestão de ativos alternativos da América Latina. Temos 133 bilhões de reais sob gestão, dos quais 50 ou mais de 50 bilhões na área de private equity. A área de private equity, né, que é uma área que faz investimentos em saúde, em educação, em alimentos e bebidas, no agronegócio muito fortemente, em logística, e onde a gente tem obtido retornos muito fortes, né? São retornos aí, em média, nos últimos 20 anos, de 30% em dólar, né? E alguma coisa parecida com isso, um pouquinho maior em reais, né?
uma área que já está aí na sua 7ª geração de fundos, inclusive captando ativamente nesse momento. Já temos uma captação bastante robusta aí do nosso fundo 7, e em breve novidades aqui no Brasil, né? Então, para você que tem interesse em investir na área de private equity, o Pátria esse ano vai dar ampla oportunidade aí para vocês investirem nesse que é o nosso produto, talvez não, é certamente até pelo período em que ele existe, essa estratégia é uma estratégia muito vencedora, a nossa estratégia talvez mais tradicional, mas muito forte, de muito forte performance, né? Acho que também a nossa segunda grande área aqui, a área de infraestrutura, a gente vai falar bastante dela daqui a pouquinho, até porque a gente tem um dos nossos principais líderes e principais especialistas, que é o Marcelo Souza, aqui conosco, né? Também uma área extremamente bem-sucedida, área líder em infraestrutura na América Latina, com uma capacidade de desenvolvimento de ativos de infraestrutura ímpar e com fortíssima performance, né? Os últimos fundos de infraestrutura aqui também têm performado nessa casa aí de 30% de retorno, desenvolvendo ativos de infraestrutura aqui no Brasil e na América Latina. E eu acho que a terceira área importante da gente citar aqui, uma área bem grande no Pátria, principalmente a partir da parceria com a Moneda, que é uma gestora nascida no Chile, mas com presença realmente pan-latino-americana. Nossa área de crédito muito forte, né? Acho que para você, pessoa física, eu destacaria 2 produtos que a gente tem lá que estão abertos, né? E sempre abertos, são fundos evergreen para captação. Um fundo que investe em bonds, né? Em ativos de renda fixa de empresas brasileiras que emitem em dólar, né? E no qual a gente, nos últimos 20 anos, tem entregue 12% de retorno em dólar anualizado, né? Para vocês terem uma ideia, o mercado de bonds high yield no mundo entrega aí alguma coisa na casa dos 7% nos últimos 20 anos, a América Latina entrega 8%, e esse nosso fundo entrega 12%, né? 4% a mais durante 20 anos. Basicamente quer dizer que você teria o triplo do dinheiro gerado do que os benchmarks nesses últimos 20 anos. Uma área muito forte. Esse fundo tem uma liquidez trimestral. Se você tem mais interesse em liquidez ou prefere um pouco mais de liquidez, tem um fundo de liquidez diária que gera 6%, 5 a 6% em dólar historicamente também, muito interessante. Esse é um fundo meio high yield e meio investment grade, né? Então, acho que o Pátria aqui, o que ele é hoje? Ele é hoje a maior plataforma de private equity, de infraestrutura e de crédito, e em todas essas categorias, né, de investimento, gerando bastante alfa para vocês. Então, fiquem atentos aí, a gente com diversas parcerias já a serem anunciadas nesse segundo trimestre, no terceiro trimestre. A gente vai ter vários desses produtos aqui disponíveis para vocês, e ficaremos super felizes em contar com vocês como parceiros nossos de maneira diversificada, né? Nesse interesse de diversificação, então, falando especificamente aqui de produtos mais líquidos, né, a gente lançou essa série de investimentos em infraestrutura mais madura, mas com retornos super atrativos, né, baseada na nossa capacidade de originação dentro dos nossos setores de expertise, particularmente o setor de energia, que é uma grande fortaleza da nossa área de infraestrutura, esse segmento liderado pelo Marcelo Souza, de onde a gente conseguiu originar os ativos aqui para o nosso querido PICE, né, sobre os quais o Marcelo vai falar daqui a pouquinho junto com o Léo Gadelha, né? Mas antes deles contarem um pouco sobre o PICE e passarem para vocês o update, a gente vai chamar aqui o Luiz Fernando Lopes, que é o nosso macroeconomista, também que nos acompanha há várias décadas aqui, e consegue, com isso, articular muito bem a conexão entre o cenário macro e o que a gente está vendo no nosso dia a dia aqui de investimentos alternativos, tentando fazer aqui particularmente uma conexão sobre a atratividade, né, do momento macroeconômico e até de mercado, né, para você que tem interesse em investir mais no PICE, ou você que tem PICE e fica às vezes preocupado com a volatilidade do mercado. Acho que o Luiz Fernando vai ajudar aqui a emoldurar muito bem o contexto para que você tenha confiança, como a gente tem, na qualidade dos ativos que estão aí no seu fundo PICE, e
podendo até investindo mais, porque realmente acho que a oportunidade nesse momento é muitíssimo interessante. Acho que com isso eu passo a palavra para o Luiz. Luiz, floor is yours. Aí. Obrigado, Zé. Olá a todos. Obrigado por se conectarem. Sempre um prazer estar aqui dividindo as nossas opiniões com vocês. A ideia é realmente começar com algum comentário, uma visão nossa do que está acontecendo lá fora, né? É um mercado internacional, para quem está acompanhando, bastante instável, bem desafiador. Aí depois a gente vai fazer uma conexão desse mercado externo, de algumas variáveis exógenas, né, como a gente diz, na economia brasileira. O canal que a gente vai usar aqui para fazer essa conexão é a inflação, e aí depois a gente vai falar especificamente de fatores que estão afetando a taxa de juros no Brasil, porque a gente acha que no curto prazo, pelo menos no horizonte relevante, a variável que melhor explica como é que preços de ativos estão sendo negociados no mercado, especificamente, por exemplo, o nosso fundo, tem a ver com a taxa de juros de longo prazo no Brasil, né? Toda vez que você tem uma subida do juros, especialmente o juro real no Brasil no longo prazo, você agride isso, prejudica preços de ativo, fundos listados tendem a trabalhar com desconto maior. Toda vez que essa taxa de juro real projetada cai, você tem o fenômeno oposto. Mas, dado esse roteiro, eu vou pedir para o meu colega, o Nazir, começar fazendo a primeira parte dessa história e eu vou terminar. Nazir, por favor. Obrigado, Luiz, e obrigado a todos aí por se conectarem. Bom, a gente começa aqui com a discussão de Brasil, tentando entender como o Brasil é afetado por eventos globais, né? Então, a gente está falando aí de choques adversos, e o ponto de vista que a gente escolheu aqui para começar essa discussão é o ponto de vista de preços, né? Ou seja, inflação propriamente dita. Nos últimos 2 anos, a gente vem acompanhando aí uma alta robusta de preço de commodities, né? A gente está falando principalmente durante a pandemia, uma alta de preços de alimentos, mais recentemente com a guerra Rússia-Ucrânia, uma alta de preços de petróleo, né, por exemplo. E, obviamente, isso tem um impacto para o mercado global, mas também tem um impacto para a América Latina e Brasil especificamente falando, né. O lado positivo disso é que você tem uma melhora de termos de troca, né, isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Alguns países com termos de troca melhores do que foram durante, por exemplo, o superciclo de commodities, né? Por volta de 2002 até que durou até 2011. E, obviamente, também tem um impacto em contas externas, né? A gente está acompanhando aí balanças comerciais, né? O superávit de balanças comerciais quase que recorde para a maioria dos países e o Brasil, inclusive, né? O lado negativo disso é, obviamente, uma alta de preços, né, por commodities no mercado internacional, combinado com moedas que estão desvalorizadas. Do ponto de vista não só de alimentos, para vocês terem uma ideia, o Brasil importa 85% de fertilizantes, né, isso tem um impacto quase que direto, né, no ponto de vista de inflação, e é basicamente isso que a gente vem acompanhando no último ano, né. Só para lembrar a história básica de inflação aqui do Brasil, no começo da pandemia a gente tinha uma inflação principalmente atrelada a consumo básico, né? Então a gente está falando de alimentos e bebidas, supermercados e hipermercados, dada a natureza da pandemia. No segundo momento, essa pressão inflacionária migrou para produtos de consumo discricionário, e aí a gente está falando de artigos de residência, vestuários, etc. E mais recentemente, acho que desde o final do ano passado até hoje, a gente viu uma pressão inflacionária vindo de preço de energia, né? E aí a gente está falando não só de eletricidade, né, dado o cenário desafiador que a gente tinha até então de hidrologia, mas também do ponto de vista de combustíveis, né? E exatamente o que a gente está olhando aqui no lado esquerdo dessa página. A gente mostra para vocês algumas commodities aí, ou as principais commodities afetadas pela guerra Rússia-Ucrânia, né? Como vocês podem ver aí, essa é a variação do início do ano até a sexta-feira passada, e o que a gente vê aqui no topo dessa tabela, né? A gente tem commodities aí crescendo 3 dígitos desde o começo do ano, principalmente aquelas atreladas à energia, petróleo, carvão, gás natural, etc. A gente consegue ver também alimentos como trigo e milho, né, acima da média, que esse índice que vocês veem aí no meio da tabela, em torno de 35%, mas também outras commodities como metais, né, minério de ferro e metais preciosos como paládio, ouro e etc., né?
Obviamente, essa pressão inflacionária, ela perdura, ela é mais resistente, como eu comentei para vocês, você tem aí um impacto de alta de preços de alimentos. Aí isso faz com que o cenário para 2022, né, olhando o Brasil especificamente, seja um cenário de desinflação mais lenta, né? A inflação hoje por volta de 12%, ainda muito pressionada por transportes, eletricidade e alimentos, deve continuar caindo ao longo de 2022, né? Ou deve cair ao longo de 2022, mas de uma forma mais vagarosa. Quando você olha o IPCA, a inflação ainda está subindo, mas, por exemplo, olhando dentro do IGPM, o índice de IPC, que é o índice de consumidor, no ponto de vista da Fundação Getúlio Vargas, esse índice já vem caindo há um bom tempo, né? A gente já imaginava isso, né? Porque quando você olha aqui o IGPM e o IPCA em perspectiva ao longo do tempo lá do direito da página, a gente vê que uma queda do IGPM significa, sim, uma queda do IPCA, né? Não necessariamente no mesmo momento, você tem aí uma diferença entre uma queda e outra, mas olhando daqui para frente, esse é o cenário mais provável. E, de fato, quando você olha a inflação hoje, né? Na verdade, 11,3 é o número do mês anterior, e tira os efeitos de alta de preço de energia, né? Para quem não sabe, a energia verde já foi anunciada pelo governo, a expectativa é de uma queda de 20%. Tem, obviamente, a discussão de quanto isso vai ser absorvido pelos estados, mas o fato é que se isso for concluído, a gente está falando aí de um impacto de 1%, 1,7% na inflação de modo geral. E, por outro lado, o cenário mais desafiador é, obviamente, combustíveis, né? Ainda um impacto muito grande dentro dessa inflação geral, né? Olhando daqui para frente, do ponto de vista de juros, a gente deve ter ainda algumas pernas de subida de juros nos próximos meses, mas, de novo, é mais uma ancoragem de expectativas do que qualquer outra coisa, dado que a inflação aqui, pelo menos no nosso ponto de vista, está dando sinais já que tem uma queda mais acentuada, um pouco mais vagarosa, mas ainda assim. E falando um pouco de mercado, indo agora para o próximo slide, a gente comenta justamente um pouco disso, mas eu passo a bola de volta aí para você, Luiz. Obrigado, Nazir. O que a gente tem aqui? A gente está mostrando para vocês duas variáveis. A linha azul mais clara mostra o resultado nominal do setor público. O que é isso, gente? Esse é o déficit fiscal consolidado do governo federal. Previdência está aí dentro, o Banco Central, etc., mais todos os estados, municípios e empresas estatais, já com o impacto do pagamento de juros sobre a dívida pública. Obviamente, se o número está indo para baixo, você está aumentando o déficit, se o número está indo para cima, o déficit está diminuindo. E a gente está olhando aqui o juro, comparando isso com a linha azul mais escura, que é o juro real de longo prazo, a famosa NTN-B, né, que é aquela que te paga a inflação mais o juro real. E aí o que a gente está tentando mostrar aqui para vocês é que, na verdade, a oscilação da NTN-B, ao contrário do que aparece às vezes no jornal, tem muito pouca coisa a ver com o fiscal no Brasil. Existe um momento de uma preocupação maior com o lado fiscal, isso afeta a NTN-B, mas, na verdade, se você fizer uma correlação, né, uma análise estatística de conjunto das duas séries, na verdade, você tem vários períodos onde que a NTN-B está se mexendo e não é o resultado fiscal que está explicando isso. Então, neste momento, a gente está tendo claramente houve, né, uma reprecificação do qual era o juro real no Brasil. A gente acha que uma parte pequena só dessa história tem a ver com a inflação de curto prazo. Obviamente, a inflação de curto prazo no Brasil está pressionada, como o Nazir acabou de discutir com vocês. O resto do mundo é a mesma coisa. Hoje também saiu o IPCA no Brasil, saiu o preço ao consumidor nos Estados Unidos, principalmente o núcleo de preço ao consumidor bem acima do esperado, então mais uma surpresa negativa, etc. Mas a gente acha que o nível de juro real que a gente está vendo através da NTN-B reflete uma aversão a risco mais alta, né? Quando você está com maior aversão a risco, você demanda um prêmio na forma de juro real mais alto para deixar o seu capital investido no mais longo prazo. Isso aí está relacionado com o ambiente externo, que é um ambiente bastante desafiador, né? Então, nós tivemos uma correção muito forte de preço de ativos no resto do mundo, pelo menos até ontem. A gente está falando de alguma coisa, se somar só, por exemplo, a parte de renda variável no mundo, no acumulado do ano até ontem, você tinha tido uma destruição de riqueza da ordem de 11 trilhões de dólares, o que é várias vezes, por exemplo, o tamanho da economia brasileira. Ontem já foi um pouquinho menos ruim, hoje está parecendo que não vai ser tão terrível, mas o fato é, ainda existe um ambiente de aversão a risco global
grande, isso afeta o investidor brasileiro também, até que a gente tenha esse ambiente melhorando, ou porque o risco geopolítico, leia-se guerra na Rússia e Ucrânia, não está um negócio tão complicado como está hoje, ou essa perspectiva de quanto mais o juro vai subir nos Estados Unidos, quanto mais de inflação vai ter nos Estados Unidos, se esse ajuste de política monetária nos Estados Unidos vai provocar uma recessão nos Estados Unidos e no resto do mundo, até que a gente tenha uma resposta mais definitiva para essas questões, você vai trabalhar com esse nível de aversão a risco em alta. E aí tem uma outra coisa, que é a eleição no Brasil. Aí nós estamos falando de uma variável completamente doméstica. A gente acha que tem um prêmio de risco também nessa NTNB, porque a gente não sabe quem vai ser o presidente da República a partir de 2023. Neste momento, a gente acredita que a eleição está caminhando fortemente para uma polarização entre dois candidatos, que é o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Infelizmente, não tem uma terceira via que está se viabilizando, então vai ser essa polarização entre dois candidatos que são bastante controversos. E aí tem esse medo de que quem quer que seja o próximo presidente, você vai ter uma desancoragem fiscal, você vai sair gastando loucamente, como aconteceu, por exemplo, no final de 2015, 2016, que gerou aquela crise que produziu, inclusive, o fim do governo da presidente Dilma Rousseff. A gente acha que esse risco está exagerado, a gente tem mais confiança do que a média no mercado, que existem instituições fiscais que já existiam antes, que foram aperfeiçoadas ao longo dos últimos anos, que impedem que você tenha uma deterioração dramática do lado fiscal. Mas, obviamente, o mercado, tendo a experiência que teve recentemente, ali 2015, 2016, não vai dar esse crédito de confiança, então a gente vai ter que passar pelas eleições em outubro, o novo governo assumir em janeiro, você perceber que, na verdade, não existe nenhuma grande mudança dramática na política econômica, e aí que provavelmente as mudanças, se houver, né, por exemplo, hoje o cenário mais provável ainda, o ex-presidente Lula ser eleito, embora a diferença dele, a vantagem que ele tem sobre o presidente Bolsonaro esteja diminuindo significativamente nas pesquisas, mas se ele for eleito, for presidente mais uma vez, provavelmente as grandes mudanças que vão ocorrer no Brasil têm a ver com outras agendas, né? Agenda de meio ambiente, agenda social, agenda de direitos humanos, etc., e muito menos na parte econômica. O que a gente está mostrando aqui para vocês, destacando de novo a linha azul clara, a gente acha mais provável que a linha azul clara continue melhorando. Tá? O resultado fiscal do Brasil não só não saiu do controle, mesmo com toda a discussão, a emenda constitucional que mexeu no teto de gastos, etc., o que vocês estão vendo é uma redução muito forte do déficit público no Brasil. Junto com ela está vindo uma redução da dívida pública, né, o total de obrigações que o governo tem contra o resto do mercado, e essa dívida pública chegou-se a se temer que ultrapassaria muito 100% do produto interno bruto, ela está em 79% e em trajetória de queda. Então, a gente acha que o futuro vai ser muito mais parecido com essa trajetória da linha azul que vocês estão vendo agora, do que o contrário. Mas, de novo, nós temos que ser humildes aqui, reconhecer, dada a experiência recente que houve no Brasil, vamos ter que passar pelas eleições, o novo governo assumir em 2023, ver qual é a orientação fiscal, constatar que não existe mudança significativa, e aí a gente pode ter uma reprecificação no sentido da NTNB trabalhar com um juro menor. E aí, se isso acontecer, como a gente mencionou antes, o mais provável é que os ativos listados em bolsa, que são afetados por esse juro real, possam ter um desempenho melhor, simplesmente porque o prêmio de risco diminuiu. Esse é o nosso cenário básico. Temos o maior prazer de discutir detalhes dele na parte de perguntas e respostas, mas eu acho que é interessante agora discutir mais sobre a performance e as características do produto, e aí, isto posto, eu gostaria de passar a palavra para o meu sócio, Marcelo Souza. Muito obrigado, professor Luiz Fernando, obrigado, Nazir, obrigado, Zé Teixeira. Prazer aqui estar com vocês aqui nesse update, né, do nosso PC11. Então, de novo, agradeço a todos aí pela participação. Bom, eu vou fazer essa primeira sessão introdutória e depois eu passo a palavra para o Leonardo Gadelha. Então, aqui um breve sumário, ou seja, sobre o nosso produto, né, sobre o PC11, né, como é que a gente está vendo o andamento. Então, primeiro, a gente está falando aqui de um fundo que tem em seu portfólio debêntures com retornos contratados, indexados à inflação e lastreados em ativos 100% operacionais. E ativos esses que também estão com a receita contratada por 20 anos. Então, uma alta previsibilidade de rentabilidade por conta dessa estrutura. E, para além disso, estamos fazendo no nosso fundo distribuições mensais com excelente yield, muito em linha também com o mercado, mas, obviamente,
numa estrutura de risco e numa estrutura de proteção bastante diferenciada, né? O Leonardo Gadelha vai dar mais detalhes para vocês com relação a isso na sequência. Então, de novo, acreditamos estar entregando tudo que prometemos, eventualmente um pouco melhor, e o portfólio bastante bem montado na estrutura aqui do fundo. Tá? Seguindo para o próximo slide, queria só lembrar a todos um pouco mais sobre o Pátria Infraestrutura, né? O Zé Teixeira trouxe aí algumas atualizações sobre o Pátria como um todo. Lembrando que o Pátria Infraestrutura, que obviamente tem aqui como uma de suas atividades o PIS 11, mas já temos aqui na nossa estratégia 16 anos de experiência, 23 companhias estruturadas e montadas por nós, entregando retornos bastante diferenciados, principalmente nos nossos, que nós chamamos aqui flagship funds, que são fundos que fazem desenvolvimento, e nestes fundos já desenvolvemos aqui mais de 50 bilhões de reais de capex em todos os setores que a gente atua. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Lembrando aqui o maior time dedicado à infraestrutura na América Latina no nosso negócio. Tá? Então, realmente, é uma área muito bem estruturada que vem performando super bem dentro aqui da nossa estratégia. Lembrando no próximo slide quais são os grandes setores que a gente atua, né, dentro do Pátria Infraestrutura, né, nesses 16 anos de experiência. Fazemos bastante energia. Energia tem sido um dos principais setores no qual a gente vem investindo, e dentro de energia investimos em geração renovável, em geração térmica, em linhas de transmissão. Logística e transporte também é um setor muito importante, notadamente o tema das rodovias pedagiadas. Vários de vocês devem ter visto o Pátria muito presente em várias concessões rodoviárias recentes no Brasil, portanto, um setor de alta prioridade para a gente, além de setores muito estratégicos também, como o setor hidroviário. Nós montamos a maior empresa de logística hidroviária no Brasil, a Hidrovias do Brasil. Infraestrutura de dados é um outro setor chave para a gente. Dentro desse setor já investimos nos principais subsetores da cadeia, fibra óticas, torres de telefonia e data centers. Hoje estamos muito mais focados em torres e em data centers, inclusive fora do Brasil. Vimos fazendo ótimos investimentos. E importante mencionar também a área de serviços ambientais. Para nós, essa é uma área que tem um enorme potencial de crescimento. Até então, investimos em operação de água e esgoto para clientes industriais e num grande projeto de salinização no Chile, mas estamos também nos preparando aqui dentro da área de infraestrutura para continuar e investir, obviamente, no setor de saneamento, né, principalmente no Brasil. Obviamente, tem uma evolução importante no marco regulatório que está acontecendo, estamos monitorando muito de perto, mas é importante mencionar que é um setor também que está aqui dentro do nosso alvo de investimentos. Então, lembrando aqui um breve update para vocês sobre a nossa estratégia de infraestrutura. E, obviamente, já caminhando aqui para o nosso PIS, dentro da infraestrutura, então, identificamos essa importância de estarmos também ativos, né, nessa estrutura chamada Core, né, que é uma estrutura de menor risco, mas de alta previsibilidade de geração de caixa, né, que é o famoso yield, que todos vocês conhecem bem. Então, assim, um ativo focado em renda, de baixo risco operacional, né, ou seja, buscando uma diversificação de risco e, obviamente, entregando para os nossos investidores um benefício fiscal importante, dadas as características dos FIPs e ES aqui no Brasil, e com liquidez diária, que é um tema super importante. Tá? Então, lembrando para os senhores e para as senhoras aqui dessa estratégia, obviamente a gente gosta muito dessa estratégia, estamos, como já mencionei, entregando tudo que prometemos, pretendemos continuar entregando bem neste produto e, obviamente, no momento correto, crescer nessa estratégia ao longo do caminho. Tá? Com isso, então, eu passo a palavra para o Leonardo Gadelha, que vai conduzir o restante da apresentação. Obrigado, Marcelo. Bom, aqui, gente, a ideia enfim, trazer um pouco de atualização sobre os ativos, sobre a cota e o que a gente está vendo aqui de perspectiva de investimento do PIS agora, né, como oportunidade de investimento. Tá? Então, recapitulando um pouco sobre o PIS, né, ele está
com exceção do caixa que a gente carrega para fazer as distribuições mensais, ele está 100% alocado em 3 debêntures, né? 3 debêntures que foram emitidas por 3 parques eólicos no Nordeste do Brasil, né? Serrote, Serra do Mato, Afonso Bezerra. São debêntures de longo prazo, contratadas por 20 anos, né? E o mais importante é que elas estão lastreadas em ativos muito bons, né? São 3 ativos que estão também contratados a sua venda de energia até 2041, né? O prazo desse PPA, o PPA é em inglês, né, é contrato de compra de energia, né? Então a gente tem a venda de energia aí até 2041 dos parques, que nos garante uma excelente previsibilidade aí de fluxo de pagamento das debêntures que tem o seu retorno contratado até 2041, né? Uma breve atualização sobre os ativos aqui na próxima página. A gente tem, como eu comentei, a excelente notícia desse nosso webcast que agora os 3 ativos estão operacionais, né? Então, Afonso Bezerra entrou em operação aí nos últimos meses e hoje também está 100% operacional. Então, Serrote, como vocês já sabiam, já estava operacional desde maio de 2021. Enfim, as máquinas operando super bem, taxa de disponibilidade, né? E aí só uma explicação breve aqui, taxa de disponibilidade é o quanto o ativo está disponível para gerar, né? O quanto as máquinas estão disponíveis para gerar, dado que elas têm pequenas pausas para manutenção. Então, taxa de disponibilidade super boa. Teve uma geração que a gente comentou aí um pouco nos relatórios, um pouco abaixo do esperado, por um tema conjuntural do Nordeste do Brasil, que eu já explico na próxima página. Serra do Mato, super análogo ao Serrote, é um parque vizinho ao outro. Serra do Mato também 100% operacional, taxa de disponibilidade muito alta, financiamento contratado, enfim, performando super bem. Afonso Bezerra, por fim, a notícia aqui é muito boa, né? A gente entrou em operação aí nos últimos meses, está aqui seguindo os trâmites regulatórios, tudo dentro do normal para conseguir a autorização da ANEEL das últimas 2 empresas que faltam para entrar em operação. Deve acontecer aí até o fim do mês. Acho que tudo ocorrendo conforme o previsto aqui, tá? Na verdade, notícia muito boa de Afonso Bezerra e os outros 2 ocorrendo conforme previsto, com exceção da baixa geração aí, que a gente explica um pouco mais por que ela ocorreu e por que na nossa visão é algo que não deve, enfim, se perpetuar ao longo do tempo, tá? Então, na próxima página, a gente tem uma explicação um pouco mais no detalhe, até talvez aqui muito detalhe, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui a substância de por que a geração foi um pouco abaixo do esperado, né? E por que a gente não espera que isso seja perpetuado, né? Então, o que aconteceu em 2022? 2022 é um ano meteorologicamente atípico, né? Ele é um ano em que a gente tem lá o fenômeno da Laninha, que é um fenômeno periódico, acontece 5 anos, 7 anos, enfim, a depender da previsão meteorológica. O fenômeno da Laninha, ele causa lá um comportamento atípico das águas do Oceano Pacífico e, como consequência meteorológica, ele tem aí um aumento de chuvas no norte e nordeste do Brasil, né? Esse aumento de chuvas, ele faz com que você tenha uma redução da velocidade dos ventos também no norte e nordeste do Brasil. Isso faz com que você tenha esporadicamente, né, ou seja, nesse ano em que acontece a laninha, você vai ter uma menor velocidade dos ventos, né? Então, o gráfico exemplifica bem isso, né? Então, você pegar a mediana aí da geração 2028 e 2021, você vai ver um patamar bem acima do que a gente tem para 2022, né? Decorrente desse fenômeno da laninha, como eu expliquei anteriormente, tá? Então, esse é o principal motivador da geração abaixo, né? Então, as máquinas estão altíssimas taxas de disponibilidade, nenhum problema de manutenção, nenhum problema de operação, simplesmente um tema de recurso que a gente entende que seja, de novo, um tema pontual que deve ser, enfim, convergido à média aí nos próximos meses e anos, com certeza, né? Então, a gente tem aqui a geração dos próximos anos. Acho que a geração dos últimos meses, a mensagem mais importante é a gente desenhou esse instrumento especificamente para a gente ter a proteção, nesse caso, de geração abaixo do esperado, né? Então, esse instrumento ele foi desenhado já com esse viés de risco, né? No caso de risco de geração mais baixo, a gente tem um ajuste dos dividendos do parque, que são de direito do Pátria, do PIS, no caso, para a gente ter uma manutenção do yield e do retorno que é contratado, né? Então, só recapitulando um pouco, acho que é uma página que a gente já trouxe na última conversa, mas que vale a pena a gente recapitular como que funciona esse mecanismo de proteção do yield e do retorno, né? Então, um parque eólico convencional, o que acontece? Ele tem lá, no caso teórico aqui, tá ilustrativo, a gente tem lá um parque eólico que tem uma receita de 100, ele vai deduzir os custos, vai ter um EBITDA, né, que é como se fosse um lucro operacional de 78, vai deduzir despesas com juros e imposto, ele vai ter uma geração de caixa de 26 nesse nosso cenário.
supondo que o fundo tenha 50% do ativo, ele teria 13 de dividendo, né? No cenário de equity, o que acontece nesse ano específico, a geração é ruim, né? Ele deveria ter, enfim, a redução da receita, a redução de todas as outras linhas consequentemente, e o que a gente está vendo hoje aí de o que seria o 13, na verdade, ele se transformaria em 8 de dividendos. Se esse cenário se perpetuasse por todo o período do fundo, que não é o que a gente acredita, né, mas caso acontecesse, a TIR líquida cairia de IPCA mais 6,5 para IPCA mais 4,2, tá? No cenário em que o Pátria investisse em equity, né? Investisse nas ações do ativo, fosse dono do ativo, né? Como a gente estruturou essa debênture mezanino, né? O que é que ela acontece? No curto prazo, para o yield, né? A gente ajusta o percentual em que o Pátria tem direito sobre o dividendo, então o que era 13 vira 8, e a gente tem um retorno contratado no longo prazo, né? Se esse cenário se perpetuar para sempre, que não é o que a gente acredita, a gente manteria o retorno em IPCA mais 6,5, que é o retorno contratado na largada, né? na emissão das cotas. Então, esses aqui são os principais benefícios aqui do nosso instrumento. De novo, acho que o retorno em equity não é um problema, o investimento em equity também não é um problema também. A gente, enfim, faz parte da estratégia do fundo também, é só um tema de benefício do nosso instrumento, dado que a gente está protegido com o retorno contratado e com o yield protegido no curto prazo e, enfim, ao longo da vida do ativo. Na próxima página, a gente faz aqui, enfim, de novo, uma atualização sobre um tema que a gente já trouxe na última conversa, que é a performance da cota, né? Então, a gente fez uma emissão, né, em março de 2021, uma cota 98,59. Essa cota ela se valoriza no tempo na medida que as debêntures têm um retorno contratado que acrua, né, ela aprecia diariamente. Então, o 98,59 ele foi apreciado para 105,07, além dos R$ 10,50 que a gente já distribuiu, né? Então, se você pegar a diferença entre o 105,07, que é o quanto a cota patrimonial vale hoje, e aí só uma pausa aqui que eu acho que é importante. O que é a cota patrimonial, né? Cota patrimonial é a soma dos valores devidos pelos ativos eólicos ao fundo. Em outras palavras, é o quanto a dívida realmente vale, é o quanto a dívida irá receber ao longo do tempo, corrigido pelo IPCA mais 6,5, ou quanto irá receber ao longo do tempo, corrigido pelo IPCA mais 6,5 da emissão. Tá? Então, 105,07, nossa visão é o valor do quanto a dívida de fato vale, 105,07, mais o 10,5, né? A gente teria aí 110,50, próximo de 116, desculpa, 115,50, próximo de 116, e que enfim, no final, né, um rendimento total de 16,98 versus a cota patrimonial da emissão. Tá bom? Na próxima página, um tema que desculpa, aqui a gente tem, enfim, uma comparação entre a cota patrimonial e a cota de mercado, né? O que é que acontece aqui? A gente está vendo, na verdade, né, a cota de mercado bem pressionada versus a cota patrimonial. Você tem visto uma apreciação da cota patrimonial e a cota de mercado tem andado de lado aí nos últimos meses, né? Isso representa o quê? Representa que o valor de diferença entre a cota patrimonial e a cota de mercado está maior do que a gente tinha anteriormente. Ele vem aumentando ao longo do tempo. Hoje ele está em R$ 22,00, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Quem investir hoje a 82,80, hoje está até um pouco mais baixo, mas no fechamento de abril, né, a 82, quem investisse no fechamento de abril a 82,80, receberia ao longo do tempo o 105 corrigido a IPCA mais 6,5, né? Em outras palavras, quem investisse a 82,80 teria um retorno até o final do ativo, né, 2041, de IPCA mais 9,1%, né? Então, assim, na nossa visão, é uma excelente oportunidade de investimento, tá? E por que a gente acha que isso acontece? Isso acontece, essa oportunidade de investimento acontece porque o mercado não está conseguindo ver, na nossa visão, o quanto de valor que tem no ativo. Eu explico um pouco depois como que a gente acha que o ativo está mal precificado na nossa visão. No próximo slide, a gente tem aqui um tema que é super recorrente, que é em perguntas que a gente recebe de investidores, que é o impacto do IPCA no PIS, né? Como que a gente vê esse impacto de IPCA, tá? No cenário que a gente emitiu, a gente tinha lá uma previsão de IPCA a 4%, né, para o primeiro ano, que nós concretizou, foi bem acima, como o Luiz falou, dado a pressão inflacionária. A gente teria o quê, né? Se a gente
se a cota patrimonial, de novo que eu falei, que ela rende a IPCA mais 6,5, né? Se ela tivesse, né, o IPCA de 4, ela sairia de 100 para 110,8. Tá? Isso é o que aconteceria com a cota patrimonial, porque 4 mais 6,5, mais o efeito dos juros composto, daria 10,8, então 100 viraria 10,8, 110,8. Tá? No yield, o que a gente veria no yield? No yield, a gente teria, enfim, a gente emitiu ela para ser 8,7 no primeiro ano, 8,7 no segundo ano, com IPCA de 4%. Tá? Isso aqui é super importante para você entender a diferença do impacto do IPCA na cota patrimonial e no yield, né? E como que o IPCA mais alto vai ser recebido pelo cotista ao longo do tempo. Por quê? Porque na cota patrimonial, se a gente tem o IPCA de 10, né? Ou seja, 10 mais 6,5, 16,5, mais efeito dos juros composto, o 100 viraria 117,2. Tá? O 100 deveria virar 117,2. Para o yield, a gente tem algo diferente, que é o seguinte: o 8,7 que a gente previa lá atrás, com o IPCA de 4, se dado o IPCA de 10,1, ele deveria virar 9,2. Tá? Como que faz essa conta aqui? Quem quiser fazer um detalhe, é 8,7 dividido por 1,04 vezes 1,1. Tá? Essa é a conta que a gente deveria ter para chegar no yield, que é o ajuste. Você tira o ajuste por 4% e coloca o ajuste por 10%, isso daria um yield de 9,2%, uma cota teórica de R$100, que é muito próximo. Esse 9,2 é muito próximo aos R$9 que a gente está emitindo. A gente pode eventualmente chegar lá. A gente está pouco conservadorismo assumindo R$9, dado que os ativos estão entraram na operação agora, né? Enfim, Serra do Mato entrou em dezembro e Afonso Bezerra acabou de entrar em operação. Talvez a gente tenha essa pode ser uma boa notícia aqui para dar nos próximos webcasts. Bom, aqui a gente vai passar para a nossa mensagem de precificação justa do ativo na nossa visão, né? Isso aqui é super importante. Acho que isso aqui é um pouco mais complexo, um pouco mais no detalhe, mas no final, a análise que a gente acha que deve ser feita para precificação do ativo, tá? Esse ativo, esse fundo, na verdade, está investido em 3 ativos, né, de debêntures em ativos da infraestrutura, né, em 3 parques eólicos, tá? Então, a gente vai comparar esse fundo, né, o retorno que esse fundo dá versus debênture de infraestrutura, que tem a mesma característica bem análoga e similar, né? A diferença é que esses ativos aqui que a gente investe são debêntures mezanino, então elas têm um prêmio de risco versus a debênture de infraestrutura. Eu já explico um pouco melhor como esse prêmio de risco se comportou e como ele deveria refletir no preço da cota de hoje, tá? Então, quando a gente emitiu lá em março de 21, isso aqui, de novo, um ponto importante, a gente já fez essa análise, a gente está refazendo aqui com os números atualizados, dado a relevância do tema na nossa visão. Tá? Então, a gente emitiu lá em março de 2021, a IPCA mais 4,1, quando a gente emitiu, desculpa, em março de 2021, a debêntures de infra, né, elas tinham lá um retorno de IPCA mais 4,1, o título soberano do governo, né, o quanto o governo pagava para quem investisse no governo, estava dando IPCA mais 2,4, e significa o quê? Significa que a debênture de infra, ela tinha um spread de risco, um prêmio de risco versus o governo de 1,7%. Né? A gente viu uma trajetória de subida da taxa de juros, como o Luiz comentou anteriormente. Esse título soberano do governo, que era IPCA mais 2,4, na segunda linha da tabela, ele virou IPCA mais 5,3. Né? A debênture de infra, que era um IPCA mais 4,1, viraram IPCA mais 5,9. Né? O que a gente pode ver com o prêmio de risco da debênture de infra é uma redução significativa. O que era 1,7% virou hoje 0,6%, uma redução de 1,1%, como vocês veem na seta, podem ver na seta vermelha. Tá? Então, a gente teve uma queda no prêmio de risco relevante para as debêntures de infra. Né? No PIS, a gente teve o efeito contrário. Tá? A gente fez a emissão, a IPCA mais 6,5, né? O título do governo equivalente ao PIS estava IPCA mais 3,5. A gente tinha lá 3,0% de prêmio sobre o título do governo. Hoje o PIS está dando IPCA mais 9,1 para quem comprasse a cota em fechamento de abril 82,80 e o título do governo IPCA mais 5,5. Né? Isso mostra que, e aí no topo do gráfico você vê o 3,0% que a gente tinha de spread de risco, de prêmio de risco do PIS, virou 3,6%. Né? Quando a gente compara com o debênture de infra, aqui ainda nessa página, é bem mais relevante o quanto o prêmio de risco do PIS aumentou. Nossa visão sem muita explicação, dado que os ativos que ainda estavam pré-operacionais hoje estão 100% operacionais, por exemplo. Né? Então, o prêmio de risco que era 1,3%, ele virou hoje
3,0%, né? Então, a gente teve um aumento do prêmio de risco do PIS versus a debênture de infra de 1,7%, né? Se a gente corrigisse esse prêmio, né, na nossa conta, se a gente ajustasse o retorno do PIS para que ele tivesse o mesmo retorno, o mesmo prêmio de risco que ele tinha na emissão sobre a debênture de infra, né? Isso quer dizer que o PIS tivesse sobre o título do governo 1,9% de prêmio de risco, a cota deveria ser valorizada em R$12. Tá? A cota que estava em 82,80 no fechamento de abril, ela deveria, na verdade, estar sendo precificada a 94,80, e quem investisse no PIS teria o retorno de IPCA mais 7,4. Tá? É muito detalhe, mas acho que, enfim, isso aqui fica gravado para quem quiser dar uma estudada, acho que é um tema importante, na nossa visão, a forma correta de você olhar o retorno do PIS, né? Como ele deveria ser precificado. Tema super importante, né? O PIS, você vê o PU da debênture, né? De fato, quanto que a debênture, ou as debêntures do PIS estão sendo negociadas no dia a dia, né? Enquanto que as debêntures de infra, quando você olha na sua corretora, você vê só o quanto que a taxa que você comprou está sendo corrigida e o valor corrigido, né? Isso deve mudar aí por regulação a partir de janeiro de 23, mas essa aqui é uma grande diferença que a gente acha que pode ajudar também os investidores verem a diferença do que o PIS tem versus as debêntures de infra, né? Essa mudança regulatória que foi anunciada. Só um segundo ponto. Desculpa, indo para o final aqui, a gente tem, na verdade, na próxima página, a gente tem o que a gente pretende distribuir, né? Seguindo aqui nossa política de dar excelente visibilidade das distribuições do ativo, a gente anunciou no último webcast que a gente distribuiria 75 centavos de média esse ano, né, por mês, que daria os R$9, acima do que a gente tinha previsto no prospecto, que era 8,73. Então, a gente distribuiu 75 centavos no março e abril e vamos distribuir também em maio, e a gente continua com a perspectiva de distribuir 75 centavos nos próximos meses até agosto, e devemos manter essa média aí até o final do segundo ano do fundo, em fevereiro de 23. Tá? Então, últimas mensagens aqui, essa cota de 82,80 e os R$9, eles representam hoje, né, um yield de 10,9% aqui na coluna do meio da tabela de baixo e na segunda linha, né? E isso representa, como eu já comentei algumas vezes, um retorno de IPCA mais 9,1%. Tá? Então, essas eram as mensagens que a gente tinha para trazer sobre o PIS e sobre o ativo. A gente fica aí à disposição caso tenha alguma dúvida. Bruno, não sei se tem algum ponto a comentar adicional aqui. Não, acho que é isso. Leonardo, obrigado pela apresentação, acho que foi bastante precisa em todos os comentários. Para os investidores aqui, obrigado pelo tempo aqui, a gente tentou deixar uma parcela importante aqui para responder perguntas. Eu já tenho algumas aqui, mas eu reforço que quem quiser fazer perguntas aqui, a gente está à disposição. Tem uma primeira aqui a respeito eu vou ler aqui. Seria interessante se vocês puderem dar mais detalhes em que momento desse aumento da cota patrimonial vai ser distribuído para os cotistas. Se seria ao longo do tempo ou se seria só quando o fundo for finalizado daqui a 20, né, que na realidade o fundo não vai ser finalizado daqui a 20 anos, mas quando a debenture vencer daqui a 20 anos. Você pode responder essa, Leonardo? E aí, Marcelo, fica à vontade para complementar. Tá ótimo, Bruno. A debenture tem prazo de 20 anos, né? Da forma que a gente desenhou ela aqui no Estrutura Bem Proprietária, a gente desenhou ela para que ela comece a ser repaga. Então, hoje, tudo que a gente está distribuindo referente aos juros da debenture, né? Caixa que foi gerada pelos ativos está pagando parte dos juros da debenture, né? E a gente desenhou a debenture para que ela comece a ser amortizada a partir do 10º ano, tá? Então, esses R$105, ele vai ser distribuído a partir do 10º ano, o que a gente deve ver aí entre o 10º e o 20º ano, bons yields bem acima dos juros da debenture, porque tem incluso a amortização da dívida. Ok, só para dar uma resumida, então, entre agora e até o 10º ano, a gente deve receber uma parcela aí do rendimento da debenture, né, e aí do 11º ano até o 20º ano, e não só lá no último dia, né, mas nesse intervalo, a gente deve continuar recebendo os rendimentos e, além disso, receber um pedaço de volta do principal. Esse é o ritmo aí que a gente espera da debenture.
Tem uma outra pergunta aqui a respeito da estratégia de marketing nossa, que a gente havia dito, a gente disse mesmo que a gente ia fazer ali uma estratégia de marketing para divulgar o fundo, e a gente tem seguido essa estratégia, então essa eu vou responder, e aí obviamente Marcelo e Gadelha fiquem à vontade para responder também. A gente teve cerca de, né, ativamente aqui, cerca de 150 a 200 interações com assessores de investimentos, né, dos principais distribuidores do PICE, né, e até distribuidores que não foram do PICE, mas que podem operar na secundária. A gente teve, no nosso site, né, a gente começou a divulgar não só os webinars que estão à disposição, mas também a gente tem um canal ali de contato conosco que é bastante eficiente, a gente responde mais de 95% dos e-mails aí, a gente recebe cerca de 100 a 150 e-mails por mês, a gente responde 95% no mesmo dia ou em 24 horas, alguns mais específicos talvez demorem um pouquinho mais, mas a gente sempre tem sido muito ativo e a gente está sempre à disposição, e também no site tem um material muito rico, tem o Q&A de todos os nossos calls aqui, tem esses links para os webinars, tem os nossos relatórios mensais que a gente tem entregue pontualmente até o dia 15, né, comparado com outros FIIs aí, outros FIPs, a gente tem sido bastante pontual e bastante on time ali e dando updates aí, eu acho que o mais recente aí da operação dos ativos que o Leonardo deu hoje, e de fato ficou pronto agora recentemente, mas a gente está com uma agenda bastante ativa. E por último, falando bastante direto com os nossos formadores de mercado, que hoje é o Itaú BBA, isso é público, eles têm feito um trabalho aí importante de liquidez e volume para o papel, e que a gente tem sido bastante ativo, e eles como formadores aí, não só, né, nossa de opinião, mas de opinião do mercado também, eles nos dão bons inputs aí para a gente evoluir, e a gente continua muito ativo com esse público, tá com um time muito forte, né? A gente tem o time do José Teixeira, a Marina Tenenbaum, a gente tem uma Managing Director responsável por clientes Brasil, a Carol Dorta responsável por clientes ali institucionais e private, e também a Carol Medley, que tem um importante trabalho ali com os distribuidores e com os assessores que a gente tem falado intensamente. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vou passar aqui para o Marcelo e para o Gadelha, que é sobre a remuneração do fundo, né? Então, essa remuneração é parecida com a primeira pergunta, se ela viria de IPCA mais 6,5%, menos a distribuição mensal, se ela viria daqui a 35 anos, ou se ela voltaria antes, e, eventualmente, se seria melhor comprar no secundário do que comprar no momento do lançamento. Então, Marcelo e Gadelha, passo a palavra para vocês. Tá ótimo, Bruno. Eu vou pegar essa. Então, aqui, como a gente comentou, né, a debênture tem prazo de 20 anos. A gente tem, enfim, total expectativa de receber essa debênture em até 20 anos. Então, isso aqui é importante. Em até 20 anos, a debênture será totalmente repaga. Ela começa a ser repaga a partir do 10º ano, tá? Então, esses R$105 que a gente falou hoje, que é a cota patrimonial, ele deve ser distribuído, ele vai acruar IPCA mais 6,5%, conforme a taxa da emissão, e vai ser distribuído ao longo do tempo, tá? Tudo via dividendo como dinheiro de volta para os cotistas, tá? Com relação a comprar na cota da emissão ou comprar hoje, né? A diferença é a oportunidade de investimento, né? A gente tinha lá uma que a gente considerava e considera, na verdade, dado o momento da emissão, uma excelente oportunidade de investimento, né? Como você pode ver, todas as debêntures de infraestrutura estavam negociando a IPCA mais 4,1, a gente emitiu a IPCA mais 6,5, hoje, por uma assimetria do mercado, a gente teve um aumento de prêmio versus a debênture de infra. Eu colocaria da seguinte forma, eu acho que a gente tinha uma excelente oportunidade de investimento, que ficou ainda melhor hoje, dado que você tem uma má precificação do ativo no mercado secundário. De novo, temos super importante, que eu não comentei durante a apresentação, quem comprou a cota na largada vai ter o retorno que a gente prometeu na largada, porque o retorno é contratado. Então, assim, IPCA mais 6,5 para quem não vendeu, continua sendo IPCA mais 6,5. Tá? Então, você vê, sei que é duro e é ruim para mim também, que vejo a cota negociando no dia a dia, você vê aparentemente, né, uma perca do valor do que você investiu, mas isso é aparente, porque, de novo, quem comprou a cota na emissão vai ter o seu retorno contratado conforme a gente prometeu.
Marcelo, não sei se tem um ponto Não, que você eu quer queria só acrescentar. agregar, eu acho que é importante só mencionar aí para os nossos investidores que a gente vem entregando tudo o que a gente prometeu e eventualmente um pouco melhor desde o início. Então, efetivamente, este título é muito protegido e está funcionando super bem, né? Os resultados estão sendo aí distribuídos para os investidores. Então, obviamente, a gente está sofrendo aqui de uma questão que eu acho que toda a indústria de FIPS está sofrendo. Aliás, outros FIPS do mercado sofreram mais do que a gente, porque eles investiram em instrumentos de equity, em ativos que não performaram tão bem, né? Obviamente, de novo, a gente gosta de investir em instrumentos de equity também através dos FIPS, mas existem FIPS que investiram em instrumentos de equity que não performaram bem. Então, acho que de uma forma geral, toda essa dinâmica setorial criou aí uma percepção do mercado investidor que ocasionou essa redução de cota. Então, eu diria para essa pergunta, eu responderia da seguinte forma: foi um ótimo investimento para quem comprou e para quem comprar agora também será ainda o melhor investimento, né? Porque efetivamente o valor da cota, ou seja, ele caiu bastante e obviamente a gente tem aqui alta previsibilidade de entrega dos mesmos resultados oferecidos a quem entrou lá atrás. Então acho que isso é super importante pontuar para vocês. E só um último ponto que eu acho que é importante deixar aqui para todos é que nós, né, como time, né, e como Pátria também somos investidores do fundo e entramos na oferta. Eu acho que é importante essa mensagem de que nós temos interesse não só como gestores, né, do ponto de vista de reputação, do ponto de vista de FIIs, né, do ponto de vista de negócio, mas também como investidores a gente vive o PICE e estamos satisfeitos aqui. Eu recebo pelo menos, né, eu muito satisfeito aqui recebendo mensalmente ali todo o retorno que eu esperava e um pouco mais. Então dá essa notícia importante de que nós também somos investidores nesse fundo aqui. Mais uma pergunta aqui. Sobre a cota, sobre o valor no mercado secundário, se a gente teria novas captações para novos fundos, para novos investimentos do fundo, e se os investidores seriam prejudicados de qualquer forma, né, no momento de diluição, e como a gente aumentaria o valor da cota, além dessas ações de marketing, para que o fundo tenha novos investimentos. Passar inicialmente aqui para o Leonardo Gadelha e, obviamente, para comentários aí do time. Tá. Bruno, boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Bom, aqui a gente tem dois principais pontos que eu acho que são importantes a gente mencionar, né? Então, a gente tem visto hoje, né, com a subida da taxa de juros, a gente tem visto excelentes oportunidades de alocação adicional de capital, né? Então, a gente tem visto ótimas transações no mercado, né, para M&A, para aquisição, enfim, para até dívidas mezaninas, etc., para a gente fazer novas emissões do PICE a excelentes retornos até iguais ou maiores do que o que a cota negocia hoje, né? Então, acima do IPCA mais 9,1 para o cotista seria o retorno dessas transações, que na nossa visão, né, essas transações seriam benéficas aos cotistas do PICE, né, numa eventual emissão de novas cotas, né? Essas transações seriam benéficas, independente da cota do PICE estar abaixo da cota patrimonial. Por quê? Porque eu estaria trazendo um ativo ao PICE que tem um retorno maior do que o PICE tem hoje, né? Então, eu estou aumentando o bolo com um retorno maior. Então, na média, o meu retorno do PICE ele vai aumentar, porque ele vai virar o 9,1 que a gente tem hoje, mais o retorno X que a gente colocar para dentro nesses novos ativos, né? Isso dito, por que a gente não está fazendo follow-on do PICE, né? Bom, você fala isso e a pergunta seguinte né? Por que você não está fazendo follow-on do PICE agora? Porque a gente sabe que existe no mercado uma visão de que não é legal fazer novas emissões em valores de cota abaixo da cota patrimonial ou muito abaixo da cota patrimonial, né? Existe essa semi-verdade no mercado, o qual, confesso, tenho um pouco de dificuldade de entender qual a origem, dado que o que importa é o retorno marginal do investimento versus o retorno do fundo, mas dado que existe essa percepção e a gente está aqui para fazer um trabalho de proteção ao máximo do nosso cotista atual, né, a gente não está fazendo, não está almejando novas emissões nesse contexto de que a percepção é tão importante quanto a realidade, né? Então, a gente não quer
trazer a percepção de que a gente está prejudicando eventualmente qualquer cotista atual do PIS. Nossa visão não é verdade, como eu falei, mas para manter essa percepção, a gente não está aqui fazendo novas emissões, apesar de, como eu comentei, a gente achar que pode ser muito atrativo para os atuais investidores do PIS, né? Então, a gente está também fazendo esse trabalho de educação acerca de que o que importa é o retorno do novo projeto que a gente colocaria para dentro versus o retorno atual do PIS, né? Marcelo, por favor, fica à vontade para complementar. Não, acho que você disse tudo. E, de novo, a gente continua muito ativo, monitorando, não só, ou seja, fazendo todo esse trabalho de marketing para que a gente consiga ter um andamento do valor da cota de mercado. Continuamos muito atento a novas oportunidades para, no momento que isso acontecer, a gente poder fazer isso de uma forma positiva para os investidores e acreditamos que a gente vai conseguir, então, trazer mais valor para os nossos cotistas, continuar crescendo essa estratégia. Mas, de novo, neste momento, respeitamos aí as condições de mercado e preferimos não executar nenhum outro tipo de follow-on enquanto a gente não veja um andamento aí do valor da cota de mercado. Bom, pessoal, dado aqui, a gente já passou alguns minutinhos, tem mais algumas perguntas, mas a gente vai respondendo ao longo, enfim, via e-mail, a gente consegue o contato dos investidores aqui. Muito obrigado pela presença de todos, e seguimos firmes aqui, alinhados e comprometidos com o PIS, com a estratégia de infraestrutura do Pátria, e permanecemos à disposição mesmo depois do webinar, como sempre, pelos contatos digitais e eventualmente até em Zooms, em contatos presenciais. E desejo para vocês todos aí uma boa semana. Muito obrigado.